Tudo bom, pessoal? Por que a Terra parou na época de Noé? Por que o mundo da época de Noé parou? Em tese, né? Porque ele continuou reproduzindo, a natureza continuou ativa, chuva. E Noé foi flutuando em um barco gigantesco com milhares de seres vivos, animais, e 8 seres humanos. Mas por que a Terra parou? O dia que o mundo parou. Por que de vez em quando o mundo tem que parar? Parar, quando eu digo, não é no giro de rotação, nem de translação, que são 2 giros que a Terra faz, o giro em torno do Sol e o giro em torno de si mesmo, produzindo as estações, inverno, verão, outono, primavera. E no giro que ela faz em torno do Sol, quando ela se aproxima, é dia, como agora. Um dia lindo hoje. Aqui o sol está bonito e um vento, uma brisa, né? Uma brisa soprando. E quando a Terra se afasta do Sol, é noite. Diferente de Plutão, que fica 254 dias, ou 54 dias, afastado do Sol, de forma que a noite em Plutão dura 54 dias. E se torna um dos planetas mais frios do universo. E depois ele se aproxima do Sol e fica mais 54 dias sendo dia. De forma que ele vira uma bola de fogo, de tão quente. É um planeta de rocha, de pedras. É uma pedra. De forma que ali nada sobreviva, a não ser Deus, né? Nenhum homem sobreviveria ali. Mas no nosso planeta nós temos o giro de rotação que aproxima do Sol, afasta do Sol, aproxima do Sol, afasta do Sol, e nos trazendo noite e dia, de maneira que temos sol para justos e injustos, chuva para justos e injustos. Todo mundo desfruta, só não percebe. Mas por que a Terra parou? Havia um motivo para a Terra parar, para o mundo parar. Antônio Freitas. Deus havia falado com Noé
que o mundo iria durar 100 anos e haveria um dilúvio. E daria 100 anos para Noé construir uma arca para preservar a humanidade através de Noé, a partir de Noé. Por quê? E quais foram os motivos? É aí que nós precisamos fazer reflexão. Quais foram os motivos por que Deus permitiu que isso acontecesse? Primeiro, os homens eram maus. Os homens eram maus. Segundo, os homens eram amantes de si mesmos. Terceiro, havia gigantes na terra. Então, vou ficar com essas 3 características. Os homens eram maus, amantes de si mesmos e haviam gigantes na terra. De forma que todo tipo de maldade eles praticavam. O homem matava o outro apenas por pisar no pé dele. Se a pessoa pisasse no pé do outro, ele ia lá e matava. Então, todo tipo de maldade, de corrupção, todo tipo de coisa ruim aconteceu na terra. E não tinha jeito, porque o homem, na sua essência pecaminosa, ele precisa da margem à ganância. Não tem jeito. Se ele tem 1.000, ele quer 2.000. Se ele tem 2.000, ele quer 3. Se ele tem 3, ele quer 4. Se ele tem 4, ele quer 10. Se ele tem 10, ele quer 1 milhão. Se ele tem 1 milhão, ele quer 2 milhões. O dono do banco, esse banco agora que o Zé, ele gostava de ser chamado Zé, Banco Safra, morreu agora. Ele era dono de uma fortuna de 189 milhões, o homem mais rico do Brasil. Morreu, não deixou nada para ninguém. Não deixou uma faculdade, não deixou um hospital, não deixou nada. E quando ele morreu, os parentes ficaram com tudo. Ele não pôde botar nada no caixão. Os gregos antigos, eles acreditavam que quando morria um rei, morria uma grande personalidade, eles pegavam o dinheiro, pegavam as moedas de ouro, o ouro, a prata, botavam na boca daquele morto, botavam ele em cima de uma balsa, incendiava e soltava no mar. E ali ia uma pessoa morta, cheia de ouro dentro da boca, em cima do corpo, e ali vagava mar afora, até que parava numa praia e alguém encontrava aquele esqueleto de um ex-rei. E aquele ex-rei daria para aquela pessoa que não tinha nada
Tudo. Por quê? Porque ele não teria condição de levar para a eternidade aquela riqueza. Ninguém leva, gente. Ninguém leva. Ninguém leva no caixão nada. Por isso que nós temos que avaliar as nossas ações. E no mundo de Noé, eles não estavam entendendo isso. Os homens eram gigantes, os homens eram amantes de si mesmos, os homens eram maus. E aí Deus fez o quê? Deus permitiu que Noé soubesse que iria acontecer um dilúvio daqui a 100 anos e toda uma geração iria perecer. De forma que o livro de Hebreus capítulo 11 diz que Noé se tornou pregoeiro da justiça. Ele se tornou um juiz porque ele pregou o juízo. Quando ele abria sua boca e dizia, olha, daqui a 100 anos vai acontecer um dilúvio, vai acontecer uma tragédia universal, ele se tornou um pregoeiro da justiça, sem querer. Porque Deus deu aquela missão de pregar essa mensagem específica sobre o dilúvio. E a maioria das pessoas não acreditaram. A maioria. Que chuva. Mas aqui cai orvalho do céu. As plantas crescem por um vapor que cai do céu. Aqui nunca vai chover nada. Para isso acontecer, teria que descer toda a água, né? É o que nós teólogos chamamos de período glacial, ou seja, o vapor que subia da terra, toda a água, ele virava gelo lá em cima. Ele foi acumulando durante milhares de anos, preparado especificamente para aquele dia. O dia em que esse gelo iria derreter e as nuvens congeladas iriam derramar durante 40 dias e 40 noites sobre a terra, de sorte que não ia sobrar uma pessoa fora da arca. Só estaria salvo quem estivesse dentro da arca. O que é a arca nos nossos dias? O mundo parou. Temos também uma situação, uma tragédia mundial. E como nos proteger? O que é a arca? O que era a arca para Noé e o que era a arca para nós? Nós temos uma coisa chamada etnos. O que é o etnos? O etnos é a ética. É um triângulo pelo qual nós nos protegemos. Quem está dentro desse triângulo chamado etnos ou ética, ele está protegido. Por quê? Porque ele passa a mensurar as suas ações e suas atitudes. Foi o que Noé fez. Ele juntou toda a família de 8 pessoas. Deus mandou vários animais para preservar em vida os animais que não tinham culpa da ganância humana. Porque o animal age por instinto, o homem não. O homem age por intelecto. Ele sabe muitas vezes o que ele está fazendo é uma coisa errada, mas ele faz. Ele insiste, gente, no erro.
Nós vemos grandes barbaridades neste mundo, no nosso mundo, porque o homem insiste no erro. Por quê? Qual é a vantagem de sair da ética? A vantagem é uma vantagem material. Gerada por um capitalismo desenfreado. Porque o capitalismo domina o mundo já há 500 anos. Mas antes desses 500 anos de capitalismo, o ser humano vivia normalmente. Sempre viveu. Havia comércio, havia comida, havia trabalho, havia todas essas coisas, sem precisar essa ganância toda. Atual, estou falando do mundo contemporâneo, porque eu estou trazendo uma história lá do passado e fazendo uma aplicação no mundo moderno. É o que nós chamamos de digressão. Estamos trazendo. E é bíblico, porque Jesus diz: como foi nos dias de Noé, será no final. E a arca de hoje é o etnos, do grego. É a ética. Que muitas pessoas não entenderam ainda. Muitos não entenderam e muitos não querem entender. Que no caixão, ninguém leva nada. Gente, a gente não deseja o mal para ninguém. Nós não queremos o mal para ninguém. Mas não poderia o mega milionário, o Zé, do Banco Safra, ter feito hospitais, construído, por exemplo, um hospital como Santa Rita, que foi construído por uma mulher, esposa de um médico. E quando Santa Rita, eu passei por lá, num tratamento de câncer, gratuito pelo SUS, e não é um hospital do governo, é um hospital filantrópico, social, que vive de ajudas. A esposa de um médico resolveu construir um hospital. É a AFEC, Associação Feminina de Combate ao Câncer. Feminina porque foi criada por uma mulher, esposa de um médico. E que recebia, durante um ano, 20 pessoas. 20 pessoas para tratar de câncer por ano, no início. Hoje, o Hospital Santa Rita acolhe 240 mil pessoas para tratar de câncer durante o ano. E ainda atendidos pelo SUS. De sorte que eu fiz um tratamento que, se eu fosse pagar, fiz 2 cirurgias de câncer maligno, e graças a Deus, Deus me curou. Se eu fosse pagar, eu teria que pagar uns 30 mil reais. Mas eu não tinha. Então, eu estaria fadado o quê? A morte. Porque quando você tem uma certa patologia, que ela é um obituário, que vai te levar à morte. E o único meio de te ajudar é fazer um tratamento. E não há
um hospital republicano, ou não há um hospital do terceiro setor, um hospital da área, um hospital, né, filantrópico, ou uma ONG, você está fadado à morte. E muitas vezes tem pessoas que têm dinheiro e vão gastando, até chega um ponto que não tem mais. Que hospital particular, empresa privada, ela vai tirar até o último centavo do seu bolso. É por isso que a lei da liberdade econômica não passou, porque o governo queria o quê? Tirar a educação e tirar o SUS. Mas existe um artigo na Constituição que diz que haja o que houver, venha o que vier, o SUS não pode sair e nem as escolas públicas. Querem fazer particular? Que façam com seu próprio dinheiro. Agora, com o dinheiro do governo, não. Dinheiro do governo é para manter o SUS. Olha aí, logo em seguida veio uma pandemia. O Congresso rejeitou e logo em seguida veio uma pandemia. Se não tivesse instituição, se não tivesse o SUS, para onde o pobre ia? Onde ele ia se tratar? Onde ele ia pegar remédio? É o que aconteceu lá no Chile, durante 40 anos, com a ditadura do Pinochet. Os pobres já não tinham mais aonde recorrer, então começaram a se suicidar. Quase que nós tivemos isso no Brasil. Porque um governo insensível queria tirar isso dos brasileiros, coisa que o Brasil demorou tempo para conquistar. Então, gente, de vez em quando, Deus permite que aconteça algumas coisas. Agora, isso não tira a responsabilidade dos políticos. Não. Porque eles não podem aderir à biopolítica. Eles não podem cumprir o papel do vírus. Eles não podem dizer que aquilo é natural, porque, na verdade, o dilúvio foi natural. Deus permitiu, mas Deus deu 100 anos para que eles se arrependessem. E Deus colocou Noé durante 100 anos pregando isso diariamente. Mas eles não ouviram. Os líderes, os reis, aqueles que estavam à frente do povo, eles não ouviam. Ah, não, esse Noé é um maluco. Negócio de chuva. Isso não vai acontecer nunca. É igual no Brasil, né? No Brasil, quando surgiu a coronavírus, isso aí é uma gripe. Tinham morrido 20 pessoas. É uma gripinha, isso aí passa. Hoje são 180 mil mortos. Só que quem vai pagar o preço, quem pagou o preço, foi quem foi. E os parentes que sofrem. Estão sofrendo. Como a minha esposa, né, que acabou de perder uma tia. E ontem, um amigo meu, estudante de direito, disse o seguinte: olha, a minha irmã está internada em Minas Gerais, se eu não me engano, Contagem, e os médicos já declararam a falência dos pulmões.
coronavírus já tomou os pulmões dela. E ele já havia perdido um cunhado, mais ou menos 2 semanas atrás. E já tinha perdido um sobrinho e uma sobrinha. Então, a 4ª pessoa na família, de uma família enlutada, que já tinha partido. Então, gente, Deus permite que o mal venha. Deus permitiu que o mal viesse no Egito. Diz a Bíblia, no capítulo 12 de Êxodo, que Deus falou com Moisés: olha, à meia-noite, a morte vai passar no Egito. E todo filho primogênito, desde o filho de Faraó até o filho dos animais, vão perecer. Porque Faraó se considerava Deus. Mas Deus deu um sinal para Moisés. Ele disse: mas aquele que passar do sangue do cordeiro na porta da sua casa, o mal não vai chegar. Quer dizer, ele deu um meio daquela pessoa escapar. Porque havia um juízo contra Faraó. Porque Faraó havia escravizado o povo judeu 450 anos. Até que Deus levantou Moisés. Um homem preparado para encarar aquela situação, que não era fácil. Faraó tinha um exército poderoso, e o povo hebreu era um povo serviçal, um povo que acostumou com a escravidão. E aí Deus levanta Moisés, e Moisés fala isso, e muitos não acreditaram. E quando foi no outro dia, só havia cadáveres. Se houvessem acreditado no que Deus falou para Moisés, muitas vidas seriam preservadas, mas não acreditaram. Agora, eu não entendo que, como naquela época bíblica, Moisés, Noé, e trazendo para o contemporâneo, há pessoas, governos, que não acreditam no que está acontecendo. E brincam com isso, dão gargalhadas. São homens que representam o povo e brincam com o povo. Principalmente com o pobre. Que já não tem nada. Imagine uma pessoa, gente, que levanta de manhã e não tem um pão para comer. Eu vi uma reportagem há poucos tempos dos trocadores, porque tiraram os trocadores dos ônibus da Setúbal. Imagine. E aí, quando eles fizeram uma manifestação, uma greve no centro da cidade, os motoristas dando apoio aos trocadores, o que eles fizeram? Eles foram lá e levaram a polícia e deram tiro de borracha, jogaram bomba de efeito Moraes, e ali um trocador chorando, ele disse: gente, eu estou aqui, a polícia jogando bomba, jogando gás, e ele, as lágrimas escorrendo, e ele disse: eu tenho uma filha de 5 anos. E eu preciso desse trabalho, porque eu preciso levar o pão. Porque todo dia, quando eu chego em casa, ela me pergunta: pai, o senhor trouxe o pão para mim?
Então, só uma pessoa que não tem sensibilidade, ele não consegue entender isso. Mas existe. Existe no mundo assim. Pessoas assim. Como existia naquela época? Homens maus, arrogantes e gigantes. Gigantes, gigantes mesmo, de 3 a 5 metros de altura, que hoje representam aqueles que se acham poderosos, por ter uma situação social boa, se acha poderoso. E aí Deus tem que tratar. Deus tem que fazer o mundo parar. O mundo precisa parar. Mas aqueles que se protegerem em Deus, lembrando, gente, que nós somos homens. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas feito por Deus. Nós não somos deuses. Somos seres humanos. O corpo é o elemento mortal, material, que morre. A alma é a sede das nossas emoções. E o espírito é a parte que nos liga a Deus. De onde vem o termo religare, ou religion. Religar. O homem precisa estar religado com Deus para entender essas coisas. Só assim ele vai entender por que o mundo parou. Fique na paz.